Olha a casa marimbondo ali, ó. Eu vou tirar daqui e vou levar lá pro terreno. Isso aqui é pra defender minha cara, né? Fala galera, bom? Eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago Yoriichi Tsugikuni vs Satoru Gojo, o caçador mais forte contra o feiticeiro mais forte. E é hoje que eu levo hate, já tô até vendo isso. O vídeo demorou pra sair, pois além de eu estar mexendo com um dos personagens que mais tem fanboys do anime inteiro, eu também aproveitei para explicar algumas coisas que o pessoal entendeu errado em Jujutsu. Então esse vídeo vai ter muitos spoilers tanto de Jujutsu quanto de Kimetsu. Então estejam avisados, beleza? Galera, eu sei que Kimetsu pode até ser um vespeiro, mas Jujutsu é um outro patamar. Virou até meme. Vocês já viram já? Os caras não leem a própria obra. Tá meme isso aí já, isso virou meme. Tem gente que até hoje acha que o Sukuna é o top 1 do verso, mesmo tendo um cara que literalmente ataca quase na velocidade da luz. Vulgo Dabura, o real top 1 do verso. Falo mesmo. Itadori ainda não mostrou os feitos pra gente escalar ele ao Dabura, entendeu? Por feitos, Dabura ainda está acima do Itadori, mas é só por feitos. Calma aí. Não vem encher o saco aqui não. Mas enfim, cá estou eu para fazer mais um duelo entre Kimetsu e Jujutsu. Será que dessa vez Jujutsu ganha? Porque os últimos vídeos Kimetsu ganhou até com facilidade. Então antes de começarmos, até porque o vídeo é meio longo, se eu convencer vocês do resultado, vocês vão ter que se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Muito bem, bora pro vídeo. Os maiores feitos de força do Gojo são os seguintes. A gente sabe que ele pode matar alguém facilmente com as mãos. E ele também consegue quebrar prédios sozinho na base do soco. E ele causava danos no Sukuna na porrada, tá ligado? É mais ou menos, até porque ele usava o azul, que deixa o soco mais doloroso, tá ligado? O azul, pra quem não sabe, basicamente faz os socos do Gojo doerem mais. Mas isso não muda a força dele. Pra quem não entendeu, basicamente quando o Gojo dá um soco imbuído com azul, o corpo do oponente é atraído pra mão dele. Aí você soma a força do Gojo com a atração do azul. Por isso dói mais, tá ligado? Entendeu? Vale lembrar que o Sukuna tancou o rosto 200% imbuindo os braços com muita energia. O Sukuna não tem esse nível de resistência normalmente. Aquilo foi o ápice do roteiro, quer dizer, o ápice da sua resistência. Então o Gojo conseguir causar muitos danos no Sukuna com os socos não é nada tão grandioso assim, tá ligado? Não vamos comparar o soco dele com o roxo. Até porque personagens mais fracos que o Gojo já conseguiram ferir o Sukuna na base da porrada. Por exemplo, a própria Yorozu. Então, realmente, o nível de força máxima do Gojo, olhando aqui, tipo, olhando os feitos aqui, o nível de força máxima do Gojo, força física, é prédios grandes, tá ligado? Ele destrói prédios grandes com os socos dele. Para um universo do nível de Jujutsu, é um feito muito grande. Acontece que os fãs de Jujutsu querem comparar Jujutsu Kaisen com Naruto, Dragon Ball, Bleach e One Piece. Aí o pessoal quebra também, né? O verso de Jujutsu não é tão forte assim. Mas isso não muda o fato do anime ser bom. Mas tem gente que extrapola um pouco, comparando Gojo com Goku ou com Heihachi ou Saitama. Tipo, é um absurdo. Vamos parar um pouco aí, galera. Vamos brecar um pouco aí. O Gojo é muito forte, mas o nível dele e do verso do Jujutsu não é tão alto assim também não. Vamos calmar aí. Agora, bora pro Yoriichi. Seguinte, o Yoriichi também consegue matar alguém com socos. Galera, não é porque o cara usa espada que quer dizer que ele não tem força. Olha o Zoro. Diferente dos feiticeiros, os caçadores não podem simplesmente usar as mãos para lutar. Usar as mãos que eu falo é soco e chute. Pois seus inimigos são quase imortais. Eles só morrem pela luz do sol ou algo que é derivado do sol. E as Nichirins possuem um aço que absorve a luz solar. Por isso que eles têm que usar Nichirins. Eles não têm escolha alguma. Ou eles usam ou eles usam. E o Tanjiro literalmente quebrou as costelas do Inosuke com um soco. E era o Tanjiro da primeira temporada, ou seja, bem fraco. E vale contar que a resistência de um caçador é muito acima de um humano comum. E se o Tanjiro da primeira temporada fazia isso, imagina o humano mais forte da história. Vamos aumentar mais ainda a escala. O Tokito, que é infinitamente inferior ao Yoriichi, consegue cortar diamantes como se fosse papel. Lembrando que o Tokito fez isso estando envenenado, ferido e cansado. Vamos aumentar um pouco mais a escala. Só para não ter dúvidas. O Yoriichi fazia a lâmina vermelha mais potente da história. A lâmina vermelha é feita da seguinte forma. Pega uma espada e aperta a empunhadura. Não tem segredo, é pura força. O Gyomei e o Tanjiro Auge faziam suas lâminas
faziam suas lâminas vermelhas custando, mas não conseguiu parar a regeneração do Muzan nerfado. E coloque nerfado isso aí, viu? Já o Yorite, literalmente só de apertar a lâmina, só de apertar a empunhadura normalmente, já conseguia fazer uma lâmina vermelha sem esforço algum. E era a lâmina vermelha mais forte da história que parou a regeneração do Muzan 100%. O Muzan sem nerf algum teve sua regeneração anulada por essa lâmina vermelha. Só pra você ver o nível da força desse cara. Bem, com esses pontos em mente, eu acho que não ficou muitas dúvidas aqui, né? O Yorite claramente tem mais força que o Gojo. Galera, uma coisa que vocês precisam entender é que os animes demonstram força de um jeito diferente. Olhando essas duas cenas aqui, quem vocês acham que tem mais força? Parece que é o Naoya, né? Porém não é, o Tomioka tem muito mais força que o Naoya. O negócio é que muito mais força e muito mais velocidade. O negócio é que a GG e a Mappa mostram a força dos personagens com destruição de cenário. Já a Koyohara e a Ufotable mostram a força dos personagens com explicações. Pode ser preguiça de desenhar, realmente, pode até ser isso aí. Porém é um fato, destruição de cenário é a escolha do autor. Ele pode simplesmente fazer um personagem muito forte, mas não fazer uma destruição muito alta. E é justamente isso que a Koyohara faz. Ela faz um personagem que tem muita força, porém não destrói muito o cenário. Então por isso que só parece que alguns personagens de Jutsu têm mais força que outros personagens de Kimetsu. Mas é só aparência mesmo, é só visual. Que ironia. Velocidade. Vamos começar pelo Satoru Gojo. Vamos por escala, para o vídeo não ficar muito longo. Já que o Gojo é confirmado o feiticeiro mais rápido da obra, a gente pode fazer igual a gente faz com o Yorite, pegar um feito de um personagem mais lento que ele e fazer esse sistema de escala. Vamos começar pelo mais famoso. Segundo alguns fãs do Subusha, o Sukuna reagiu e desviou de um ataque que tinha velocidade da luz, que seria esse ataque do cachimbo. Mas cá estou eu para desmascarar tal mentira. Bem, vamos lá. Na sua forma âmbar, o Hajime consegue disparar ondas elétricas. eletromagnéticas, como micro-ondas, e essas ondas viajam tecnicamente na velocidade da luz. Porém, os movimentos físicos do Kashimo não alcançam a velocidade da luz. No máximo, ele atinge a velocidade de um raio. O que aconteceu nessa cena foi o seguinte: o Sukuna não reagiu ao ataque do Kashimo, ele preveu o ataque do Kashimo. É totalmente diferente. Assim como o Gojo, o Sukuna também consegue sentir a energia amaldiçoada, assim como qualquer outro feiticeiro. O que aconteceu aqui foi que o Sukuna sentiu a energia do Kashimo carregando na palma da mão dele. E obviamente, se a energia está carregando ali, vai sair um ataque dali. Ou seja, o Sukuna saiu da frente antes do ataque vir. Se o Sukuna não saísse da frente, ele ia levar um pipoco na cabeça e ia morrer. Então não, o Sukuna não reagiu à velocidade da luz, ele só saiu da frente antes do ataque vir. E foi por pouco, ele quase levou o ataque do mesmo jeito. Mesmo ele tendo saído antes do ataque vir, ele quase levou. Cê é louco, hein? Mesmo ele tendo antecipado, ele quase foi acertado. Sukuna na velocidade da luz é a maior mentira da obra, tá ligado? Maior mentira. E tem vários feitos que provam que ele não tem velocidade da luz nem reagiu a isso. Meu Deus do céu, quem fala que Sukuna não tem velocidade da luz é meio doido. Mas em compensação, a gente afirma que o Hajime tem a velocidade de um raio. O Kashimo é o terceiro personagem mais rápido da obra, ficando atrás somente do Sukuna e do Gojo em velocidade. Mas lembrando que o Sukuna não é tão mais rápido que o Kashimo. E o Gojo também não é muito mais rápido que o Sukuna. Então o mais seguro é falar que o Satoru Gojo é só um pouco mais rápido que raios. E um raio tem 400 mil km de velocidade. Então 400 mil km é a velocidade do Hajime, 400 mil. Então pelo sistema de escala a gente pode botar o Gojo com 400.050. A diferença de velocidade deles é praticamente nula, ao ponto de mal fazer diferença na batalha. Então sim, essa é a velocidade do Gojo. 400.050 km por hora. Rápido pra caramba. Agora bora pro Yorite. Cara, eu vou direto ao ponto. O Yorite é ridiculamente mais rápido. O Tokito envenenado, cansado e machucado já tem a velocidade do Kashimo. E o Tokito é o segundo Hashira mais lento. Então o Yorite, que já é o personagem mais rápido da obra confirmado, cara, a velocidade dele deve ser muito alta, tipo, ridiculamente alta. No meu antigo canal, eu fiz um vídeo descobrindo a velocidade do Yorite e o resultado foi bizarro. Eu vou fazer esse vídeo nesse canal aqui também, beleza? Pra a gente conseguir fazer as análises melhores. Eu vou fazer descobrindo as velocidades dos personagens Kimetsu, tipo, dos Hashira e dos Caçadores e dos Onis. Só pra deixar tudo mais fácil. Mas sim, o Yorite é ridiculamente mais rápido que o Gojo. Coisa de Speed Blitz aqui. Agora, bora pro que interessa.
Vamos começar pelo Satoru Gojo de novo. Galera, eu tô começando pelo Gojo todas as vezes, pois eu já sei explicar facilmente as habilidades de Kimetsu e o pessoal entende de boa. Mas as habilidades de Jutsu é complicado, e não é porque é complexo, é porque alguns fãs de Jutsu, se você não deixar a resposta na cara, eles não entendem, entendeu? Então, bora lá. Vamos começar pelo azul. Basicamente o azul é só atração. Só que o azul normal não é lá muito forte, até porque o Toji escapou de boa disso. E o azul máximo, o Toji também conseguiu escapar, tá ligado? Mas o azul máximo tem uma atração maior. Se o azul acertar, mata, mas é muito possível escapar como o Toji, Se o azul acertar, mata, mas é possível escapar como a gente viu com o Toji Fushiguro. Porém, o que o azul não tem de força, tem de versatilidade. O Gojo com o azul é igual o Megumi com o Mahoraga, é quase toda hora, tá ligado? Ele quase sempre tá usando azul. Com o azul, o Gojo potencializa seus golpes e fica mais rápido. Lembrando que ele só é o mais rápido se usar o azul, tá? Se ele não usar o azul, eu acho que ele tem o nível do Sukuna de velocidade. O próximo é o vermelho, que é a reversão do feitiço. Ela repele, é basicamente um tiro, é como se fosse um tiro. Mas com uma poderosa resistência é possível aguentar o impacto. Se você for bem resistente, você tanca o impacto do vermelho. Uma coisa que eu descobri fazendo esse vídeo é que os fanboys de Jutsu são doidos. Literalmente os caras colocaram a velocidade do vermelho como o Mach 1100, sendo que o Toji reagiu a um vermelho a queima-roupa estando de costas. Galera, o vermelho no máximo tem Mach 1 de velocidade, e é o máximo, eu ainda estou sendo generoso com isso, viu? Ah, povo doido. Agora é a hora do vazio roxo. Esse sim tem uma velocidade interessante. Ao pegar o Toji de surpresa, o ataque realmente é bem rápido. O Toji poderia sim ter desviado, mas o roxo realmente foi bem rápido em direção a ele e o pegou de surpresa. Ou seja, o roxo é bem rápido. E também na escola lá, no evento de intercâmbio, galera, é o seguinte, o Naoya Maldição é Mach 3 de velocidade. E as técnicas do Gojo não são mais rápidas que o Naoya. Beleza? Ai, canseira. Agora vamos pro teletransporte, que o próprio nome já diz, ele se teletransporta. E é assim que ela funciona. Se quiser, pause e leia. O teleporte do Gojo não é muito útil para combate de alto nível, por isso ele não usou contra o Sukuna. Agora vamos para a sua técnica mais roubada, o Mugen. De forma resumida, o Mugen é uma distância infinita que fica ao redor dele, que fica ativa 24 horas de forma automática. Bem, o Gojo filtrou o Mugen para permitir que algumas coisas passem, como o ar e essas coisas essenciais para viver. Caso contrário, ele morria. O Mugen foi filtrado para barrar ameaças com base nas seguintes categorias: massa, velocidade, perigo e energia amaldiçoada. Dependendo da intensidade dessas coisas, o Mugen automático pode barrar ou deixar passar. E por último, temos sua expansão de domínio, Muryokusho, a expansão mais letal do verso, que de forma resumida, entrega informações infinitas para o alvo e frita o cérebro dele em menos de um segundo. Apenas muito roubado. E ele tem os 6 olhos, que de forma resumida faz ele ter um processamento mental bizarro. Muito bem, agora é a vez de Orisha, aqui vamos só rushar. Respiração do Sol, a técnica de esgrima suprema, com defesas perfeitas, ataques perfeitos e contra-ataques perfeitos. Mundo transparente, com isso ele basicamente consegue prever os movimentos e enxerga o mundo em câmera lenta. Estado de abnegação, ele oculta sua presença completamente. Usando isso, o Yorite parece ser um objeto inanimado, tá ligado? É como se ele tivesse ali, mas não tivesse. É meio louco explicar isso. E ele também tem a lâmina vermelha carmesim, que no caso ela anula a regeneração de Oni, ou de qualquer coisa que a fraqueza seja o sol. Mas o Gojo não é Oni, então ela não vai ter esse efeito. Porém, ela causa queimação. Oni ou não, o adversário ao ser cortado por ela vai sentir uma queimação no lugar onde foi cortado. Instintos afiados. O Yorite é capaz de sentir o que pode matá-lo, assim como o Inosuke faz. Galera, eu vou ser direto com vocês. O Yorite não conseguiria passar o Mugen com o estado de abnegação, pois basicamente o estado de abnegação ignora só o filtro de perigo do Mugen. Porém o Yorite tem massa e bastante velocidade, logo ele vai ser barrado quando for tentar atacar. Mas calma aí que o vídeo ainda não acabou. Realmente, o Yorite não poderia matar o Gojo no Speed Blitz por causa do Mugen. Porém o Gojo também não conseguiria matar o Yorite. Eu sei que ficou estranho, mas deixa que eu explico. O Yorite não pode acertar o Gojo, isso é verdade. Porém, como o Gojo vai acertar o Yorite? Na parte de velocidade, eu expliquei que o Yorite é bizarramente mais rápido que o Gojo e seus demais ataques. Sem falar que o Yorite vê o mundo em câmera lenta,
Ou seja, acertar esse cara é impossível pro Gojo, pela desqualidade de velocidade entre eles. Aí você fala pra mim, ah, mas o Yorite vai cansar uma hora. Mas tipo assim, eu acho meio difícil dele, eu acho que é mais fácil o Gojo cansar primeiro. Tipo, pensa comigo, o cara com 7 anos de idade correu por 2 dias e 2 noites sem descansar. Eu acho bem provável ele cansar por desviar de algo que é ridiculamente mais lento que ele. É tipo você cansar de desviar da trajetória de um carrinho a 2 km por hora. Você não vai cansar, você só vai ficar entediado, mas fisicamente você só ia cansar. Ixi, dá nem pra saber, você ia demorar muito pra cansar, tipo, coisa de meses aqui. Tá ligado? Você ia demorar meses até cansar de desviar de uma trajetória de algo muito mais lento. E vocês acham que o Gojo é o Sukuna por acaso? Se ele usar as técnicas demais, ele vai ter um colapso mental. O Gojo pode ter sim colapso cerebral, só é difícil por causa dos 6 olhos que faz ele usar as técnicas com refinamento máximo e uma moderação máxima. O Gojo não spama ataque, não é porque a GG segura ele, é porque o refinamento não vai ser eficaz se o Gojo gastar mais do que deveria. Tipo, o refinamento faz ele gastar 5% no azul normal e 10% no azul máximo. Mas se ele usar o azul que nem um imbecil, o cérebro dele vai virar uma batata. Ele pode até usar muito o azul normal, mas o azul máximo ele não pode usar tanto assim. Até por isso que ele só usa o azul máximo em última ocasião, tá ligado? Em último caso. E o azul normal, ou o azul máximo, tanto faz, não vai acertar o Yorite porque a gente viu com o Toji que não é difícil de desviar. E o vermelho gasta o dobro de energia do azul. E também é muito lento para acertar o Yorite. E o roxo também não é rápido o suficiente. E esse gasta o triplo de energia. E o que vocês acham que vai acontecer se o Gojo ficar spamando essas habilidades que gastam energia demais? Usar algumas vezes ele fica de boa, mas spamar é diferente de usar com moderação. Se ele tentar ir na mão, não vai dar muito certo, porque a diferença de velocidade é muito alta. E a reação do Yorite é muito alta também. E ele também consegue ver o mundo em câmera lenta e prever movimentos. Basicamente é meio difícil do Gojo acertar ele indo na porrada. E sobre a expansão de domínio, realmente se pegasse matava. Porém, eu acho que não vai pegar não. Não tô falando de energia não. Tipo assim, o domínio leva tempo até fechar uma barreira. E esse tempo já é o suficiente para o Yorite sair do alcance. Aí você fala, ah, mas ele não sabe o que o domínio faz. Mas tipo assim, ele não precisa saber. Pense um pouco, literalmente o seu inimigo acaba de fazer um símbolo que você não sabe o que é e começa a fechar uma barreira ao redor. Lembrando que para o Yorite essa barreira está fechando lentamente. Nessa situação, o Yorite tem duas escolhas. Fica que nem um imbecil e vendo o que dá, ou sair do alcance. As expansões de domínio fecham uma barreira rápida, mas não é instantâneo. E para o Yorite, que é bizarramente rápido e vê o mundo em câmera lenta, não é muito difícil ele só sair do alcance do domínio, até porque não é um alcance muito grande. Na minha visão, essa batalha dá um empate. Tipo, o Yorite não pode acertar o Gojo por causa do Mugen, mas o Gojo não é rápido e nem tem ataques rápidos o suficientes para acertar o Yorite. Tem dois cenários aqui. Ou o Gojo usa as suas habilidades para tentar cansar o Yorite, o que ia ser uma burrice, pois o Yorite pode aguentar um mês inteiro lutando intensamente. Agora aqui ele ia desviar de algo muito mais lento que ele. Basicamente ia demorar muito tempo mesmo até o Yorite cansar. Muito tempo mesmo. E obviamente nesse meio tempo o Yorite ia deduzir que o Gojo ia cansar com isso. Até porque o Gojo não é um Oni com estamina infinita, tá ligado? Ele ia cansar, até porque... E tem vezes que quando ele usa demais, ele dá pra ver a expressão de cansaço. Com muito transparente, dá pra ver que o Gojo tá cansando. Nesse cenário, o Gojo ia ter um colapso cerebral e ia acabar morrendo. Mas eu duvido que o Gojo ia fazer isso. E o segundo cenário seria o Yorite ser burro e ficar parado esperando o domínio fechar. O que eu duvido muito que isso ia acontecer. Até porque o Yorite não é burro. Isso de ficar esperando um ataque ser formado é coisa do autor para apresentar algum golpe. Mas na realidade, qualquer um pode só atrapalhar o ataque antes dele ser formado ou simplesmente sair do alcance. Bem, dito isso, eu encerro essa batalha com um empate, tá ligado? O Yorite não consegue matar o Gojo por causa do Mugen e o Gojo não é rápido o suficiente para conseguir acertar o Yorite. E o teletransporte? Bem, Nossa senhora, pelo amor de Deus. Bem, e foi isso, galera. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Então foi isso. Falou e fui.